Eu quero começar esse vídeo aqui contando uma história para vocês. Eu comecei a escrever com a intenção real de me tornar um escritor profissional, de viver da escrita dos livros, quando eu tinha 20 anos. Eu sabia que eu queria ser um artista, eu sabia que eu queria trabalhar com arte. Primeiro eu queria ser desenhista, isso quando eu era adolescente, meus 14, 15 anos, eu queria ser desenhista em quadrinho. Mas naquela época não havia grandes nomes brasileiros no exterior. Hoje em dia você tem grandes quadrinistas, grandes ilustradores brasileiros na Marvel, na DC, publicando no exterior, mas naquela época não existia isso. Então me parecia um pouco fora da realidade eu pensar ou projetar ser desenhista da Marvel, por exemplo, não me parecia possível. Depois eu quis ser pianista, estudei piano durante alguns anos, pratiquei o máximo que eu conseguia, e chegou no momento que eu sabia que isso não aconteceria também, que eu não seria um grande pianista não, porque havia atingido meu limite enquanto intérprete. E depois foi quando eu entrei na literatura, eu estava na faculdade ainda, e resolvi começar a escrever. E naquele momento, aos 20 anos, quando eu escrevi o primeiro livro, eu imaginava que ser um grande escritor, ser um grande autor, tinha a ver com escrever grandes livros, em tamanho mesmo, né? Livros que tivesse 600, 700 páginas e que tivesse palavras difíceis neles, que fossem livros complexos, que as pessoas não conseguissem entender aquele livro. Tipo James Joyce, por exemplo, que foi minha grande referência na época. James Joyce, Beckett. Livros que você lesse e acabasse de ler o livro coçando a cabeça sem entender nada. Então essa era a minha meta enquanto escritor. Escrever textos difíceis, incompreensíveis e que as pessoas saíssem achando que aquilo ali era uma obra-prima, que era algo genial. Demorou um bom tempo até eu começar a entender a importância de você ser claro, de as pessoas entenderem aquilo que você diz, de como você pode ser profundo mesmo escrevendo de maneira simples, mesmo explicando de maneira muito óbvia aquilo que você quer dizer. E eu falo sobre isso porque nesse final de semana, no sábado, eu recebi uma pergunta que tinha a ver com isso, né? Que falava sobre filosofia, sobre a dificuldade de você acessar os textos filosóficos, como tem certos autores, certas correntes filosóficas que são muito difíceis de ser entendidas e que as pessoas leem e se sentem idiotas, né? Se sentem incapazes. Eu li esse texto aqui e não entendi nada que está escrito ali. E muitas vezes eu percebo que essa tendência a complicar as coisas que podem ser simples está disseminada torto e direito. Você vê isso por um lado na academia, mas você também vê em pessoas que querem falar para o público e não conseguem chegar ao público, porque simplesmente elas não conseguem comunicar as coisas de maneira compreensível para as pessoas. Há um certo status que envolve a fala difícil, usar palavras incompreensíveis, usar jargão também. E isso é uma coisa curiosa, porque quando você lê, por exemplo, René Descartes, um autor francês, um dos principais autores da filosofia moderna, quando você lê um texto do Descartes, quando você lê, por exemplo, Meditações Metafísicas do Descartes, é um texto muito translúcido. Você lê o texto e você compreende aquilo ali. Não tem enigma, não tem mistério, não tem palavras complicadas. É um texto claro. Quando você lê um autor francês do século XX, quando você lê Derrida, a gente vai falar mais sobre Derrida daqui a pouco, quando você lê Derrida, você lê aquele texto e você não entende nada, você não entende lufas do que ele está dizendo. E é um projeto, é um objetivo do Derrida, que você não entenda aquilo que ele diz. Eu quero ler um trechinho aqui de um artigo que fala sobre o Foucault. Porque o Foucault ele participou nos anos 70 de um debate com Chomsky. Então era um autor francês, nessa tradição de linguagem difícil, incompreensível, debatendo com o Chomsky, que é um autor americano, que segue uma outra tradição filosófica em outro tipo de linguagem também, que visa justamente a clareza e você tentar explicar as coisas como elas são, e não através de subterfúgios, né? não através de uma aproximação marginal ao tema, não rodear o assunto, você ser direto. Então você tem esse debate entre o Foucault e o Chomsky na televisão holandesa, que é um debate excelente, eu recomendo que vocês assistam porque é um ótimo debate. E quando o Chomsky saiu do debate, ele falou assim, olha, é engraçado, né? Porque eu quando leio os textos do Foucault, você sempre tem ali um elemento de obscurantismo no meio, né? Alguma coisa assim que é incompreensível, umas palavras que não fazem sentido. E quando eu estive pessoalmente com ele, conversando com ele e debatendo com ele, você vê uma pessoa que fala de maneira muito clara, muito compreensível. Qual é essa barreira que existe entre o texto do Foucault e ele falando comigo, aqui conversando comigo? E daí o Foucault, depois de uns anos, ele disse, né, para um outro filósofo, o Searle, que é um filósofo também americano, ele diz para ele o seguinte, é um caso anedótico que depois foi transcrito para um livro, né? Na França você tem de ser 10% incompreensível, senão as pessoas não vão pensar que você é profundo. Elas não vão pensar que você é um pensador profundo. Isso é o Foucault dizendo para o Searle, um autor francês, nessa tradição de complicar os textos, dizendo para um autor americano. E depois o Searle conversou com outro autor francês, que é o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, e perguntou se isso era verdade, né? O que você achava sobre essa afirmação do Foucault? E o Bourdieu disse, é muito pior do que isso.
Não é só 10% não, você tem que ser bem mais incompreensível. E depois o Foucault também falando sobre Derrida, né, como eu disse, que é um outro autor francês, outro filósofo francês, o Foucault chamava o que Derrida fazia de terrorismo do obscurantismo. E ele se refere a isso dizendo o seguinte: ele escreve de maneira tão obscura que você não consegue distinguir o que ele está dizendo. Esta é a parte do obscurantismo. E depois, quando você o critica, ele sempre diz: você não me compreendeu, você é um idiota. Essa é a parte do terrorismo. Então você tem autores e acadêmicos e personalidades que utilizam uma linguagem extremamente complexa, difícil, incompreensível, e quando você não entende o que eles disseram, porque muitas vezes não tem sentido o que eles disseram mesmo, eles te acusam de idiota. Você que não me entendeu, você que é uma pessoa limitada intelectualmente. Então você tem nesse caso aquilo que Foucault chamava de terrorismo do obscurantismo, que é você escrever de maneira obscura e quando a pessoa não te entende, você que é o idiota. E como eu disse, isso está presente em várias vertentes políticos ideológicas, não apenas na esquerda, mas também na direita. Você vê pessoas que utilizam jargão, utilizam linguagem difícil, complicada, para que o leitor, o ouvinte, não entenda o que ele está dizendo. E esse é um ponto curioso, porque na minha trajetória como escritor, e aqui no YouTube também, o que eu tenho tentado fazer é um caminho para simplificar as coisas, para que cada vez seja mais simples e mais compreensível aquilo que eu estou dizendo para vocês. Porque eu sei aqui, eu entendo muito bem, que nem todo mundo tem a mesma trajetória que eu enquanto leitor, e nem precisa ter, na verdade. Porque tem autores que eu admiro, tem autores que eu gosto, que se você for ler lá, você vai achar que não faz sentido nenhum aquilo que ele está dizendo. Por exemplo, o Nietzsche, é um autor que eu gosto, um autor que eu leio e com o qual me identifico em muitos pontos. Mas, por outro lado, como todo autor, ele traz na sua escrita vários preconceitos de sua época. Então tem trechos do Nietzsche que você leu hoje e você fala assim, cara, esse Nietzsche é um imbecil. Mas, por outro lado, ele tem muitas reflexões interessantes. Então eu preciso saber separar uma coisa da outra, saber separar o autor daquilo que ele diz, entender o contexto no qual ele está, entender o mundo no qual a gente vive agora. Mesmo assim, como eu disse, vocês não são obrigados a ter a mesma carga de leitura que eu e nem aceitar aquilo que eu digo. Porque do mesmo modo que eu adoto certas ideias, certos conceitos, certas noções que me parecem fazer sentido, existem outras noções que fazem sentido para outras pessoas também. Então uma pluralidade de teorias, de ideias, de conceitos, de filosofias, de compreensões da realidade, e que você não é obrigado a comprar a minha. Ninguém é obrigado a aceitar aquilo que eu digo, e ninguém é obrigado a comprar minhas ideias também. Só que, por outro lado, a minha proposta é que aquilo que eu digo chegue de maneira mais clara e direta para vocês. Algumas pessoas reclamam aqui que eu tendo a me repetir muito nos meus vídeos. Seja dizendo coisas que eu já disse anteriormente, ou seja no mesmo vídeo dizendo coisas que eu já disse no começo do vídeo. Isso é intencional, isso é proposital. Cada semana eu te ganho aqui no canal entre 2 ou 3 mil inscritos novos. Então eu não posso supor que a pessoa está me assistindo agora assistiu meus outros vídeos de um ano atrás. Eu não posso pressupor que a pessoa saiba do que eu estou falando. Eu não posso pressupor que as pessoas conheçam os conceitos que eu estou expressando aqui. Eu não posso exigir que a pessoa volte a assistir 1000 vídeos passados para entender onde nós nos situamos. Se eu quiser ser claro com as pessoas, eu tenho que constantemente retomar certos conceitos, porque senão eu faço um discurso excludente com vocês. Senão eu estou te afastando daqui. E eu não quero isso. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio e juntos possamos pensar as coisas. Você discordando de mim ou não, você acolhendo as minhas ideias ou não, você acolhendo as minhas referências ou não, mas que a gente possa juntos pensar esse momento. É importante que vocês refaçam o caminho junto comigo. Eu não posso exigir que vocês tenham lido 300 livros anteriores para poder entender aquilo que eu estou falando. Eu não posso exigir isso. Recentemente eu publiquei no Twitter um dado de que apenas 15% da população brasileira tem curso superior. Apenas 15% dos brasileiros cursam a faculdade. Só para você ter uma comparação, 22% dos brasileiros são evangélicos. Então tem mais evangélico no Brasil do que graduados em universidades. Só para você ter uma ideia, o que é pior ainda, em termos de educação formal, 52% dos brasileiros não completou nem o ensino médio. Então, se eu quiser que as pessoas me entendam, e não apenas pessoas que se formaram em filosofia, que estudaram os autores que eu estudei, a linguagem tem que ser a mais clara e direta e compreensível possível. É claro que nem sempre isso é possível também. Claro que se for falar de um autor que é extremamente sofisticado e que tem uma linguagem extremamente complicada, isso vai transparecer de modo complicado também na explicação. Porque você não pode também evitar de abordar certas questões difíceis de certos autores. Mas, por outro lado, eu não posso exigir que vocês tenham esse conhecimento prévio de certas coisas que eu digo aqui. Eu não posso exigir isso. Nem como escritor, nem como autor e nem como comunicador aqui no YouTube. Porque isso é repelir vocês. Isso é fazer o que Derrida fazia de terrorismo do obscurantismo. É de achar que vocês não me entenderam porque vocês são idiotas. Vocês não me entenderam porque vocês são incapazes de entender o que eu tenho para dizer. Esse é um procedimento que se deu na filosofia no século XX. Você viu autores de filosofia, certas correntes de pensamento, que faziam justamente isso. Dificultavam, tornavam mais complexo, para que a pessoa, quando lesse, se sentisse um idiota.
Você tem ali um autor, um pensador, um filósofo que é extremamente sofisticado, portanto ele é genial. Quando no fundo, quando você vai analisar, é algo vazio, é ar. E uma pessoa que eu observo que faz muito isso no Brasil e que tem obtido notoriedade por causa disso, de propagar ar, propagar vazio, é o Caio Coppola, que agora foi convidado para se tornar integrante do Jornal da Cultura, da TV Cultura, gente. Dá para imaginar isso? É alguém que utiliza constantemente o vazio, a enrolação, um discurso pseudo-complexo, com jargões, para que as pessoas olhem essa pessoa e pensem, nossa, olha como ele é inteligente, olha que genial o que ele diz, e não entendem o que ele diz. Porque quando você vai analisar palavra por palavra o que ele disse, você constata que ele está ou completamente equivocado, ou que ele disse está errado factualmente, na realidade, ou o que ele disse não faz sentido nenhum. Mas o professor Bavarial fez o diagnóstico adequado, né? Que é o seguinte, existe o plano do inconsciente e do consciente. A grande diferença do ponto de vista psicológico da esquerda e da direita é que a esquerda vai trabalhar com o emocional, com o etéreo, a direita vai trabalhar com dados da realidade. Então a consciência ela é fundamental para a direita. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Você sabia que Stalin recebeu 2 vezes o Nobel da Paz? Agora, o parlamento francês legalizou oficialmente a pedofilia, anulando qualquer idade de consentimento sexual para as crianças. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não vou mostrar. Não mostrasse as crianças, não, mas é um livro escolar, é para criança. O senhor propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado. Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Não, o fator determinante para a criminalidade é índole pessoal, ainda é livre-arbítrio. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês verão que a destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso são pesquisas feitas, né? A depravação sexual, ela mata neurônios. É claro que ele não é o único. Eu estou pegando um exemplo aqui porque nosso alvo tem sido confrontar essas bobagens da extrema-direita no Brasil, que é quem está no poder agora. Porque você vê isso em diferentes locais também. Na universidade você vê muito isso também. Pessoas que dizem um monte de baboseira, um monte de bobagem, com ar de autoridade, muito complexo, muito difícil, com um monte de jargão, e no fundo não quer dizer nada. No fundo você pode resumir aquilo que a pessoa disse em 40 páginas, você pode resumir a um parágrafo. Isso é comum, E as pessoas compram essa complexidade como se fosse um indício de inteligência, como se fosse um indício de genialidade, de brilhantismo. Quando no fundo não. Quando no fundo é essa enrolação. É aquilo que o Foucault diz ali. É o percentual de enrolação para passar como se fosse inteligente, para passar como se fosse profundo. Olha só, olha o sábio da montanha dizendo coisas aqui proféticas que eu não consigo entender. Hoje, pessoalmente, eu admiro muito quem consegue transmitir suas ideias de maneira clara e compreensível. Porque isso é difícil fazer isso. É difícil chegar na pessoa e dizer uma coisa difícil, uma coisa complexa, de maneira clara e compreensível. Talvez boa parte da divulgação científica e da divulgação filosófica também tenha esse desafio. Cientistas chegar para o público leigo, para brasileiros que não cursaram a faculdade, que às vezes nem acabaram o ensino médio, e compartilhar com essas pessoas aquilo que eles sabem, de maneira compreensível. Isso é difícil. Inclusive, conversando com o Ferrez, que eu já veio aqui no canal, fiz uma entrevista com ele, que é um grande autor de literatura marginal, a gente falando sobre isso, ele me disse, né, como os intelectuais têm uma tremenda barreira para conseguir dialogar com a periferia, porque eles não conseguem se pôr na posição de pessoas que não têm a formação educacional e nem formação de leitura dessas pessoas. Como é que você chega para uma pessoa ali que tem outra realidade, uma outra vivência e dialoga com essas pessoas sem diminuí-las, sem excluí-las também? Quando o Mano Brown foi na convenção do PT e disse para os petistas, vocês têm que voltar para a base, gente, vocês têm que começar a voltar para a base, o que ele queria dizer é justamente isso. Não é apenas você dialogar os grandes problemas entre os políticos, entre a intelectualidade, mas que esse diálogo também chegue nas pessoas que realmente precisam saber dessas coisas. Então, para concluir, eu repito aqui, a gente precisa descobrir a linguagem para chegar nas pessoas. Não basta a gente vir aqui e jogar um monte de livros, um monte de conceitos, um monte de jargão, um monte de teses complexas,
sendo que a pessoa do outro lado não vai entender nada que a gente está dizendo. É preciso encontrar um modo de simplificar a nossa mensagem para que as pessoas entendam. E essa é uma crítica que eu tenho feito também em vários vídeos, já fiz isso também, em relação ao Ciro Gomes, por exemplo. As pessoas me dizem sobre o Ciro Gomes, e eu gosto muito do que ele diz, em termos de compreensão do Brasil, mas aquilo não chega nas pessoas. Aquilo não chega nas pessoas. Então a pergunta que eu deixo para vocês agora, primeiro, se faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Se vocês acham que essa proposta de simplificar conceitos complexos faz sentido? E 2, se vocês concordam com isso, como a gente empreende esse esforço? De que modo a gente pode atingir pessoas que não têm essa bagagem de leitura e nem de formação educacional para isso? Como a gente faz esse processo? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!